Dizem que o poder transforma as pessoas, mas eu sempre soube exatamente quem eu era. Desde que abri a conexão digital num escritório minúsculo na Barra da Tijuca, em 1997, com apenas uma mesa de segunda mão e um computador que travava a cada 5 minutos. O Rio de Janeiro fervilhava de agências de publicidade comandadas por homens que me olhavam como se eu fosse uma garota brincando de empresária. Você já sentiu aquela sensação de todos apostando contra você? Foi justamente esse olhar de dúvida que alimentou minha determinação. Meu primeiro cliente foi uma padaria no Leblon, cujo dono, seu Antônio, me deu chance porque gostava do meu jeito decidido. A campanha local que criei triplicou as vendas em um mês. Logo depois veio uma loja de roupas, depois uma concessionária de carros usados. Trabalhava 18 horas por dia, dormia na agência, comia marmita fria. Henrique, meu marido na época, dizia que eu estava obcecada. Talvez estivesse mesmo, mas obsessão é apenas outro nome para determinação, não é? Em 3 anos, a conexão digital já ocupava um andar inteiro num prédio comercial em Ipanema, e eu tinha 15 funcionários. O grande salto aconteceu quando arrebatei a conta da rede de lojas meridional do meu principal concorrente, Gustavo Castro, que considerava a conta seu quintal particular há mais de uma década. A estratégia foi ousada e calculada. Descobri que o CEO da Meridional adorava iates, então aluguei um para nossa apresentação. Impressionante, ele disse. Uma mulher que entende que negócios se fecham longe das salas de reunião. Se ele soubesse que eu passava mal de enjoo o tempo todo e tinha medo de água desde criança... O crescimento da conexão digital exigiu um preço que só percebi quando já era tarde demais. Foi numa quinta-feira à noite quando cheguei em casa às 11 da noite e encontrei Henrique sentado no escuro da sala, as malas ao lado do sofá. Faz 3 meses que não jantamos juntos, Luísa, ele disse com uma calma que me desarmou. Ontem foi nosso aniversário de casamento e você mandou sua assistente comprar flores para mim. Tentei argumentar que estava construindo nosso futuro, que em breve teríamos mais tempo. Ele apenas sorriu com aquela expressão de quem já tomou uma decisão. O divórcio foi rápido e indolor, pelo menos para mim. Na verdade, senti um estranho alívio, como se tivesse tirado um peso das costas. Henrique queria uma esposa presente, almoços de domingo com a família, planos para filhos, eu queria conquistar o mundo. Ele chamou isso de ambição desmedida. Eu chamei de visão. Na noite da assinatura dos papéis, tomei uma garrafa inteira de vinho sozinha na varanda do meu novo apartamento, olhando as luzes da cidade. Não derramei uma lágrima. Lágrimas não fecham contratos, como aprendi a dizer depois. Foi naquela noite também que descobri que estava grávida. Irônico, não? O futuro que Henrique tanto queria estava crescendo dentro de mim, mas ele nunca saberia. Decidi que criaria aquela criança sozinha, à minha imagem. Minha filha, sim, eu de alguma forma já sabia que seria uma menina, seria minha maior obra. Ela aprenderia desde cedo o que eu descobri da maneira mais difícil. No mundo dos negócios, os fracos servem de degrau para os fortes. Beatriz nasceria com o DNA de uma vencedora, e eu me certificaria de que ela nunca, jamais, seria tão tola quanto eu fui ao acreditar que podia ter tudo. Beatriz tinha apenas 7 anos quando comecei a levá-la para a agência regularmente. Lembro perfeitamente do primeiro dia. Ela de uniforme escolar, mochila nas costas, observando tudo com aqueles olhos negros enormes que herdou do pai. Esse é o seu segundo lar, expliquei enquanto a guiava pelos corredores. Os funcionários sorriam nervosamente. Nunca tinham me visto no papel de mãe. Na verdade, nem eu mesma sabia direito como interpretar esse papel. Sempre achei mais fácil ensinar sobre estratégias de marketing do que contar histórias para dormir. Arrumei um cantinho para ela na minha sala, com livros e materiais de desenho. Enquanto eu conduzia reuniões atrás das paredes de vidro, Beatriz absorvia tudo silenciosamente. Uma vez, pegou minha assistente de surpresa ao perguntar: por que aquele homem mentiu sobre o orçamento? Ela tinha ouvido uma negociação complicada com um fornecedor e captado exatamente o ponto crítico.
Carolina, minha assistente, ficou boquiaberta. Eu apenas sorri. Minha filha já demonstrava o instinto que não se aprende em nenhuma universidade. As ausências eram inevitáveis. Viagens, eventos, noites inteiras trabalhando. Compensava com presentes caros e programas exclusivos nos poucos finais de semana livres. Levava Beatriz a restaurantes onde executivos fechavam negócios, ensinando-a a reconhecer poder nas entrelinhas das conversas. Vê aquele homem? Sussurrava apontando discretamente. Parece importante, mas observe como todos ignoram sua opinião. Aparência não é poder, Beatriz. Ela assentia, séria demais para uma criança. Às vezes, nos raros momentos de dúvida, eu me perguntava se não estava roubando sua infância. Mas então, lembrava. O mundo não dá espaço para fracos. Estava apenas preparando-a. Os sábados na agência tornaram-se nossa tradição quando Beatriz completou 12 anos. Eu a vestia formalmente, como uma executiva em miniatura. Hoje você é minha sombra, dizia, e ela me seguia em reuniões estratégicas, sessões de brainstorming, até mesmo em conversas difíceis com funcionários prestes a serem demitidos. Depois, no carro, dissecávamos cada situação. Por que você acha que demiti Rodrigo? Perguntava. Ela pensava por um momento, o senho franzido exatamente como o meu. Porque ele propôs a mesma ideia do mês passado, só que com palavras diferentes. O método de ensino através da crítica mostrou-se eficaz. Apontava falhas em tudo ao nosso redor, desde campanhas publicitárias de concorrentes até a postura insegura de estagiários. Nunca ande assim, instruía quando víamos uma mulher de cabeça baixa no shopping. Seu corpo comunica antes da sua voz. Beatriz absorvia cada lição com uma seriedade que às vezes me assustava. No aniversário de 15 anos, enquanto as amigas pediam festas e viagens, minha filha pediu ações da empresa. Quero entender na prática como funciona o mercado, explicou. Naquele momento, senti um orgulho misturado com algo parecido com medo. Em seu 16º aniversário, presenteei Beatriz com uma coleção de livros de negócios em vez da boneca que a babá havia sugerido. Conhecimento é a única vantagem competitiva sustentável, disse, citando um dos autores. Ela não demonstrou decepção. Já havia aprendido a controlar suas expressões. Na escola, Beatriz não era como as outras adolescentes. Enquanto suas colegas discutiam romances e paqueras, ela já traçava planos de carreira. Os professores me ligavam preocupados com sua seriedade excessiva. Eu apenas respondia: minha filha está se preparando para o mundo real, não para um conto de fadas. O que eles não entendiam era que eu estava moldando mais que uma filha. Estava criando minha herdeira, minha continuação. O auditório da universidade estava lotado naquela manhã de dezembro, mas eu só conseguia enxergar Beatriz na fileira da frente, com suas vestes acadêmicas e aquela postura impecável que eu havia moldado ao longo dos anos. Formanda com honras máximas em publicidade e marketing, Beatriz Andrade, anunciou o reitor, e senti aquele raro calafrio de orgulho subindo pela espinha. Seu projeto de conclusão, uma campanha revolucionária para revitalizar uma marca tradicional de cosméticos, já havia sido comentado por profissionais do mercado. Eu mantive minha expressão neutra, mas por dentro estava exultante. Quando Beatriz subiu ao palco como oradora da turma, notei vários executivos do mercado publicitário prestando atenção. Minha filha de 22 anos, com seu tailleur perfeitamente ajustado, parecia muito mais madura que seus colegas. O mercado não precisa de mais seguidores de tendências, ela começou, sua voz clara e confiante ecoando pelo auditório. Precisamos de criadores de disrupção. Os olhares surpresos dos professores mais conservadores valeram cada centavo da mensalidade caríssima. No coquetel após a cerimônia, 3 agências ofereceram posições a ela. Beatriz apenas sorria educadamente. Agradeço o interesse, mas já tenho planos definidos. Durante todo o evento, mantive meu orgulho contido, observando-a de longe. Beatriz conduzia-se exatamente como eu havia ensinado. Sorrisos estratégicos, apertos de mão firmes, networking preciso.
Quando nossos olhares se cruzaram pelo salão, ela ergueu levemente a taça em minha direção, nosso código particular de reconhecimento. Algumas mães sonham em ver suas filhas felizes. Eu sonhava em ver Beatriz poderosa. E ali estava ela, a encarnação perfeita do meu projeto mais ambicioso. O que ninguém suspeitava, nem mesmo ela, era que sua verdadeira prova ainda estava por vir. A formatura era apenas o prelúdio. O teste real começaria quando ela entrasse pelas portas da conexão digital. Na manhã de sua primeira segunda-feira na conexão digital, Beatriz chegou 30 minutos antes do horário, exatamente como eu esperava. Encontrei-a aguardando na recepção, impecável num tailleur cinza, sem um fio de cabelo fora do lugar. "Bom dia, Dona Luísa", cumprimentou-me formalmente, seguindo o protocolo que havíamos estabelecido. Nada de mãe no ambiente profissional. Os olhares curiosos dos funcionários nos seguiam enquanto caminhávamos pelo corredor. Todos sabiam que não haveria tratamento especial, talvez até o contrário. "Sua mesa fica no espaço dos assistentes juniores", informei, indicando um cubículo minúsculo, bem longe da minha sala envidraçada. Seu rosto não demonstrou decepção. "Paulo será seu supervisor direto. Você responde a ele, não a mim." Paulo, meu diretor de criação e amigo de longa data, parecia desconfortável com o arranjo. "Não pegue leve com ela", instruí na frente de Beatriz. "Se ela não for boa o suficiente, demita-a como faria com qualquer outro." Minha filha manteve a postura ereta, o queixo levemente erguido, absorvendo o golpe sem pestanejar. O que ninguém sabia era que cada detalhe daquele primeiro dia tinha sido meticulosamente planejado por mim durante meses. Cada humilhação pequena, cada teste sutil, tudo fazia parte do meu plano maior. Observei de longe enquanto Beatriz era apresentada à equipe, recebendo olhares que variavam entre curiosidade e desconfiança. Alguns apostavam que ela não duraria um mês. Outros suspeitavam que seria promovida rapidamente por nepotismo. Ninguém imaginava que eu estava executando a fase final do projeto que começara 22 anos antes. O teste definitivo para responder à pergunta que me perseguia: será que criei alguém capaz de me superar? A pequena rede de farmácias Saúde e CIA não era o tipo de conta que despertava entusiasmo na conexão digital. 3 lojas nos subúrbios do Rio, orçamento mínimo, proprietário exigente. "Ninguém quer essa conta", comentou Paulo enquanto folheávamos os briefings na minha sala. "É muito trabalho para pouco retorno." Sorri internamente. Era perfeito para meu plano. "Dê para a Beatriz", sugeri casualmente. "Vamos ver como ela se sai com recursos limitados." Paulo ergueu as sobrancelhas, mas não questionou. No fundo, ambos esperávamos que ela falhasse. A reação de Beatriz ao receber o briefing foi calculadamente neutra. "Obrigada pela oportunidade", disse simplesmente e mergulhou no trabalho. Durante 2 semanas, ela praticamente desapareceu. Notei que chegava antes de todos e era a última a sair. Quando finalmente apresentou sua estratégia na reunião departamental, o silêncio na sala foi revelador. Em vez de uma campanha tradicional, Beatriz havia desenvolvido um programa de fidelidade com tecnologia que identificava padrões de compra dos clientes. Simples, barato de implementar e incrivelmente eficaz. Em apenas 3 semanas após a implementação, as vendas da Saúde e CIA aumentaram 47%. O dono, encantado, aumentou o orçamento e nos indicou para 2 conhecidos. O mais surpreendente foi a cobertura na imprensa especializada sobre a revolução no varejo farmacêutico de bairro, publicidade gratuita que atraiu outros clientes potenciais. Observei tudo à distância, sem demonstrar surpresa. Beatriz havia superado minha primeira armadilha com uma elegância que não previ. A competência técnica estava lá, sem dúvida. Mas seria ela capaz de navegar pelos aspectos mais sutis do jogo de poder? Era hora de aumentar a pressão. A sala de reuniões principal estava lotada para a apresentação trimestral. Todos os departamentos, todos os diretores e Beatriz,
3 meses na empresa e já apresentando resultados para a agência inteira. Observei-a preparar os slides, aparentemente calma, mas notei o leve tremor em suas mãos que ela tentava disfarçar. Perfeito. Deixei-a iniciar a apresentação sobre a campanha da saúde e CIA, esperando pacientemente até o momento exato para atacar. Perdão pela interrupção, disse, elevando minha voz no meio de sua explicação. Mas esses números estão incorretos. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Todos os olhares alternavam entre mim e Beatriz, esperando sua reação. Na verdade, continuei impiedosamente. Toda essa abordagem parece superficial e mal pesquisada. Vi o choque momentâneo em seus olhos, rapidamente substituído por algo mais frio e calculado. Em vez de defender-se impulsivamente, Beatriz respirou fundo, sorriu levemente e pegou seu tablet. Obrigada pelo feedback, Dona Luísa. Felizmente, antecipei essa possibilidade. Com alguns toques rápidos, ela projetou uma apresentação completamente diferente. Esta é minha abordagem alternativa, com dados atualizados de ontem à noite e uma estratégia mais agressiva para o próximo trimestre. A sala inteira ficou em silêncio, e então Paulo começou a aplaudir, seguido pelos outros diretores. Impressionante, murmurou Ricardo, meu diretor financeiro. Mantive minha expressão neutra, mas por dentro senti uma mistura confusa de orgulho e apreensão. Beatriz não apenas sobreviveu ao meu ataque. Ela o transformou em uma oportunidade de brilhar ainda mais. Enquanto guardava seus materiais após a reunião, nossos olhares se cruzaram brevemente. O que vi ali não era ressentimento, mas um brilho de desafio. Meu peão estava se movendo pelo tabuleiro com mais habilidade do que eu havia previsto. Os almoços começaram de forma tão sutil que quase não percebi o padrão. Primeira terça-feira do mês, Beatriz e Ricardo, meu diretor financeiro, no restaurante italiano próximo ao escritório. Semana seguinte, ela e Mariana, diretora de mídia, tomando café na padaria da esquina. Estou apenas conhecendo melhor a equipe, explicou Beatriz quando questionei casualmente, seu tom inocente demais para meus ouvidos treinados. Notei como ela selecionava cuidadosamente seus alvos, não os assistentes ou coordenadores, mas os tomadores de decisão. Ricardo, sempre tão formal e distante, começou a sorrir quando Beatriz entrava na sala. Sua filha tem uma mente brilhante para números, comentou durante uma reunião de orçamento. Ela entende fluxo de caixa melhor que muitos analistas financeiros que já contratamos. O elogio veio acompanhado de um olhar de admiração que me fez apertar levemente a caneta que segurava. Mais perturbador ainda foi notar que Ricardo agora consultava Beatriz antes de me apresentar relatórios importantes, como se buscasse sua aprovação prévia. O movimento mais audacioso aconteceu no 3º mês, quando descobri que Beatriz estava almoçando regularmente com Paulo, meu diretor criativo e aliado mais antigo. Paulo, que conhecia todos os meus segredos profissionais, todas as estratégias que construí ao longo dos anos. Observei discretamente do meu carro estacionado do outro lado da rua, enquanto os dois conversavam animadamente no terraço de um café. Beatriz anotava algo em seu caderno enquanto Paulo gesticulava enfaticamente. Aquele mesmo gesto que fazia quando estava entusiasmado com uma ideia. A cena despertou em mim uma sensação estranha e desconfortável. Admiração pela habilidade estratégica de minha filha, sim, mas também algo que há anos não sentia, uma pontada aguda de preocupação. O conglomerado Aurora não era apenas um cliente, era o cliente. 8 anos de relação exclusiva, 40% da receita anual da conexão digital e minha joia da coroa pessoal. Eduardo Fontes, CEO do Aurora, era conhecido por sua lealdade. A mim, pessoalmente. Só trabalho com Luísa, repetia sempre que algum diretor tentava conduzi-lo em minha ausência. Nossa relação transcendia o profissional, construída em incontáveis jantares, eventos beneficentes e confidências sussurradas. Quando o Aurora anunciou a renovação completa de sua estratégia digital, a mensagem foi clara.
Este era o projeto do ano. A reunião de briefing estava marcada para uma segunda-feira. Cheguei mais cedo para organizar a sala de reuniões pessoalmente. Flores frescas, café especial importado que Eduardo adorava, as cadeiras exatamente na posição que favorecia minha apresentação. Foi quando notei Beatriz já sentada discretamente no canto da sala, revisando alguns documentos. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, sem conseguir disfarçar completamente minha surpresa. Ela ergueu os olhos calmamente. "Paulo me designou para a equipe de suporte do projeto. Ficarei apenas observando e tomando notas, se não se importar." Eduardo chegou pontualmente às 10 da manhã, acompanhado de sua equipe. Seus olhos se iluminaram ao me ver. Nossa habitual troca de sorrisos cúmplices. Mas então seu olhar desviou para Beatriz, que se levantou para cumprimentá-lo. "E quem é esta jovem tão elegante?" perguntou. "Minha filha, Beatriz", respondi brevemente, tentando retomar o controle da situação. "Está conosco há alguns meses aprendendo o negócio." A reunião transcorreu normalmente, até o momento em que Eduardo fez uma pergunta complexa sobre integração de plataformas. Antes que eu pudesse responder, Beatriz pigarreou discretamente. "Com licença, Sr. Fontes, mas acredito que temos uma solução interessante para isso." Todos os olhares se voltaram para ela, inclusive o meu. Uma mistura de surpresa e irritação que lutei para não demonstrar. O e-mail chegou numa quinta-feira à noite, quando eu ainda estava no escritório revisando contratos. "Proposta complementar. Projeto Aurora", dizia o assunto. Remetente, Beatriz Andrade. Abri o arquivo anexo e senti meu estômago afundar. Era uma apresentação completa de 47 slides, detalhando uma abordagem revolucionária para a presença digital do conglomerado Aurora. Uma abordagem que não havíamos discutido, que não havia passado por minha aprovação. Uma abordagem brilhante, devo admitir, que fazia minha proposta original parecer conservadora demais. "Podemos conversar?" perguntei, parando ao lado da mesa de Beatriz, na manhã seguinte. Ela me seguiu até minha sala de vidro, mantendo aquela postura impecável que eu mesma havia ensinado. "O que significa aquela apresentação?" questionei, assim que a porta se fechou. "Achei que você valorizaria a iniciativa", respondeu, usando minhas próprias palavras contra mim. "A proposta original é excelente, mas notei que o Sr. Fontes parecia hesitante em alguns pontos. Desenvolvi uma alternativa que poderia complementar nossa estratégia principal." Seu tom era perfeitamente respeitoso, seus argumentos impecáveis. O telefone tocou antes que eu pudesse responder. "Luísa", Eduardo Fontes falando. Meu cliente mais importante raramente ligava diretamente. Normalmente passava por secretárias e assistentes. "Acabei de ver a minha apresentação que sua filha enviou. Absolutamente brilhante. Aquela abordagem de integração entre o físico e o digital é exatamente o que estávamos buscando." Senti o sangue gelar nas veias. "Perdão, Eduardo, mas que apresentação?" Enquanto ele explicava entusiasmado, olhei para Beatriz, que mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos tinham aquele brilho, o mesmo brilho que eu via no espelho todas as manhãs, durante anos, quando planejava meus próprios movimentos calculados. Foi nesse momento que entendi. O jogo havia começado para valer. O encontro parecia casual demais para ser coincidência. Fernanda Fontes, esposa de Eduardo, raramente aparecia nos eventos corporativos. No entanto, lá estava ela na recepção beneficente da Associação Brasileira de Publicidade, sorrindo e conversando animadamente com Beatriz. As duas pareciam velhas amigas, compartilhando risos e segredos. Fernanda, 20 anos mais velha que minha filha, parecia encantada, como se finalmente tivesse encontrado uma confidente. Observei à distância, o copo de champanhe imóvel em minha mão, enquanto analisava as implicações daquela aliança improvável. "Como você conheceu Fernanda?" perguntei casualmente no carro, voltando do evento. Beatriz ajustou discretamente o retrovisor. "Nos encontramos na exposição de arte contemporânea no CCBB mês passado. Descobrimos que temos interesses em comum.
Sua resposta era perfeitamente plausível, mas algo na forma como seus dedos tamborilavam suavemente no joelho, um hábito nervoso que ela herdara de mim, me dizia que havia mais nessa história. Uma semana depois, vi nas redes sociais Beatriz e Fernanda em aulas de yoga, depois tomando açaí na praia, visitando galerias de arte em Santa Teresa. A esposa de meu cliente mais importante agora parecia inseparável da minha filha. É apenas networking, explicou Beatriz quando finalmente confrontei a situação, seu tom quase didático. Você sempre disse que os negócios acontecem fora das salas de reunião, que relacionamentos são a base de contratos duradouros. Novamente, minhas próprias lições voltavam para me assombrar. Fernanda tem uma visão interessante sobre como o conglomerado Aurora é percebido pelo público feminino, informações que Eduardo talvez não tenha. Aquela noite, deitada em minha cama, fiquei encarando o teto por horas. A estudante estava usando as táticas da mestra, aperfeiçoando-as, elevando-as a outro nível. Parte de mim sentia orgulho, outra parte, um frio na espinha. O que mais Beatriz havia aprendido observando-me todos esses anos? E mais importante, o que ela planejava fazer com esse conhecimento? O e-mail da assessoria de imprensa chegou numa terça-feira aparentemente comum. Oportunidade de capa. Revista Marketing Brasil. Urgente. Abri o anexo esperando ver a tradicional solicitação para uma entrevista comigo, como acontecia anualmente. Mas o texto fez meu coração saltar uma batida. Estamos preparando uma edição especial sobre as novas vozes da publicidade brasileira e gostaríamos de ter Beatriz Andrade como destaque de capa. Beatriz, não eu, minha filha, que mal completara 6 meses na agência. Reli o e-mail 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar magicamente. A sessão de fotos foi marcada para dali 2 semanas. Observei de longe enquanto Beatriz posava confiante no estúdio, o fotógrafo claramente encantado com sua presença diante das câmeras. Vire um pouco mais para a luz, ele orientava. Perfeito, você tem um ângulo incrível. Os murmúrios na agência começaram no mesmo dia. Funcionários que trabalhavam há anos sem reconhecimento agora viam a filha da chefe estampando a mais importante revista do setor. Nepotismo descarado, ouvi alguém sussurrar na copa. Seria mesmo? Ou Beatriz simplesmente era melhor? Quando a revista finalmente chegou às bancas, passei horas trancada em meu escritório, analisando cada palavra da entrevista de 6 páginas. Aprendi tudo com minha mãe, dizia Beatriz em determinado trecho, mas chegou a hora de uma abordagem mais humana e colaborativa no mercado. A frase ecoou em minha mente como um gongo. Mais humana? Era uma crítica velada ao meu estilo de liderança? Na foto principal, Beatriz usava um tailleur branco, cor que eu jamais usaria, simbolizando renovação, mudança, um novo capítulo. Eu era mencionada apenas como mãe e mentora, como se meu legado fosse simplesmente servir de trampolim para a carreira dela. Sentada sozinha em minha sala, com a revista aberta sobre a mesa, percebi que estava testemunhando algo mais profundo que uma simples mudança de guarda. Era uma redefinição completa da narrativa, e eu estava sendo reescrita como personagem secundária. A solicitação chegou formalmente em um memorando perfeitamente redigido. Considerando os resultados positivos obtidos nas interações iniciais, solicito formalmente a liderança da equipe responsável pela conta do conglomerado Aurora. A assinatura de Beatriz, elegante e confiante, parecia quase desafiar-me do papel timbrado. Estava em minha mesa numa segunda-feira, esperando por mim como uma pequena bomba relógio. Seria cômico se não fosse tão audacioso. Minha filha, com menos de 1 ano de experiência, pedindo para liderar nossa conta mais valiosa. Ainda não está pronta, disse friamente, convocando-a à minha sala naquela mesma tarde. Beatriz manteve a compostura, apenas um leve franzir de lábios, denunciando sua frustração. Entendo sua posição, mas os resultados preliminares sugerem que minha abordagem ressoa particularmente bem com a diretoria do Aurora. Seria o movimento estratégico mais eficiente para a agência.
Sua argumentação era impecável, empresarial, sem qualquer apelo emocional ou familiar. Exatamente como eu a havia ensinado. Minha decisão está tomada, respondi, finalizando a conversa com um gesto que dispensava qualquer contestação. 3 dias depois, o e-mail de Eduardo Fontes caiu como um raio em minha caixa de entrada. Luísa, prezada amiga, escrevo para formalizar um pedido. Gostaríamos que Beatriz Andrade fosse designada como ponto de contato principal do conglomerado Aurora para os próximos projetos. Senti o sangue fugir do meu rosto enquanto lia as palavras que pareciam escritas em neon. Sua visão inovadora complementa perfeitamente o direcionamento que estamos buscando. Ele terminava com uma frase que me atingiu como um tapa. Naturalmente, continuaremos contando com sua valiosa experiência em momentos estratégicos. Momentos estratégicos? Eu havia sido oficialmente relegada a um papel consultivo na conta que construí pessoalmente durante quase uma década. A batalha que achei que controlava acabava de mudar de rumo drasticamente. E o pior, uma parte de mim não conseguia deixar de admirar a perfeição da estratégia de Beatriz. As reuniões começaram discretamente, tão discretamente que só percebi o padrão no 3º mês. Pequenos grupos se formando na sala de criação após o expediente oficial. Vozes animadas, risadas ocasionais, energia no ar. No centro desses encontros, Beatriz, sempre com seu inseparável caderno de capa preta, anotando ideias, mediando discussões, ouvindo atentamente o que cada pessoa tinha a dizer. Diferente do meu estilo mais diretivo, ela parecia uma maestrina sutil, orquestrando a criatividade coletiva sem parecer estar no comando. O que exatamente acontece nessas reuniões após o expediente? Perguntei a Paulo durante nosso almoço mensal. Meu diretor de criação, amigo de 15 anos, parceiro de incontáveis campanhas premiadas, hesitou antes de responder. Seu olhar desviou brevemente para a janela do restaurante, um sinal que conhecia bem. Estava desconfortável. Sessões colaborativas, respondeu finalmente. Beatriz tem ideias brilhantes, Luísa, diferentes das suas, mais adaptadas ao mercado atual. Ela entende profundamente como os jovens consomem mídia hoje. Paulo evitava meu olhar direto, como se temesse que eu lesse algo em seus olhos. E eu podia. A lealdade estava mudando sutilmente, como areia escorrendo entre dedos. Notei nos pequenos detalhes. Criativos que antes vinham diretamente a mim com suas melhores ideias, agora passavam primeiro pelo crivo de Beatriz. Reuniões que começavam informalmente antes da minha chegada. Silêncios repentinos quando eu entrava em certos espaços. Em apenas 9 meses, minha filha havia conquistado o ativo mais valioso de qualquer líder, a confiança voluntária da equipe. Não por medo ou hierarquia, como eu havia construído em anos, mas por uma conexão que parecia genuína. Enquanto caminhava pelos corredores da agência que fundei, comecei a sentir algo inédito em toda a minha carreira. A sensação crescente de estar, lentamente, tornando-me uma estranha em meu próprio reino. O Congresso Internacional de Publicidade em Nova York será uma oportunidade imperdível para a conexão digital, argumentou Ricardo, meu diretor financeiro, deslizando o convite oficial sobre minha mesa. Como CEO, sua presença seria um statement importante no mercado internacional. O timing era perfeito. Coincidiria exatamente com a apresentação final da campanha anual para o conglomerado Aurora. Normalmente, eu jamais sairia do país em um momento tão crucial. Mas algo no olhar insistente de Ricardo e no modo como Beatriz casualmente mencionou como seria interessante para a empresa ter representação nesse evento, me fez suspeitar que estava sendo sutilmente manipulada. Decidi aceitar a isca. Tem razão, Ricardo. Faça as reservas. Vi a troca rápida de olhares entre ele e Beatriz, quando acreditaram que eu não estava observando. Durante as semanas seguintes, preparei-me ostensivamente para a viagem, enquanto secretamente organizava todo o material para a apresentação do Aurora. Na véspera da minha partida, chamei Beatriz à minha sala. Estarei em videoconferência para a apresentação, informei casualmente.
O imperceptível franzir de sobrancelhas dela foi minha recompensa. Não será necessário, respondeu com igual casualidade. Eduardo prefere apresentações presenciais. Podemos reagendar. O que Beatriz não sabia era que eu havia instalado um software em meu laptop que me permitiria acessar remotamente o servidor da agência. Na manhã da apresentação, de meu quarto de hotel em Manhattan, observei em tempo real, enquanto ela carregava uma apresentação completamente nova no sistema. Não a que havíamos preparado juntos, mas algo inteiramente diferente, mais ousado, mais inovador. Algo que, reconheci com uma pontada de orgulho relutante, era melhor que minha proposta. 2 horas depois, recebi a mensagem de Paulo. A Aurora aumentou o orçamento em 40%. Beatriz arrasou. Desconectei o acesso remoto e fiquei olhando pela janela do hotel para o skyline de Nova York, sentindo-me simultaneamente traída e impressionada. O movimento havia sido executado com perfeição. Foi Carolina, minha assistente pessoal há mais de uma década, quem deixou o documento em minha mesa sem dizer uma palavra, apenas aquele olhar de lealdade preocupada que eu conhecia tão bem. Encontrei isso no servidor enquanto procurava os arquivos da campanha meridional. Sussurrou antes de sair discretamente da minha sala. O título era inocente. Proposta de negócios. Nova Era Comunicação. Abri o arquivo PDF e senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não era uma proposta de reestruturação da conexão digital como eu havia inicialmente suspeitado. Era algo muito mais audacioso. Um plano detalhado para o lançamento de uma nova agência, a Nova Era Comunicação, com Beatriz como fundadora e CEO. Mais chocante ainda, páginas e páginas de estratégia para transferir o conglomerado Aurora para a nova agência assim que fosse inaugurada. Estudos de caso, análises de mercado, projeções financeiras, tudo indicando como o Aurora seria melhor atendido sob a liderança mais moderna e inovadora de Beatriz. O documento incluía até um rascunho de e-mail para Eduardo Fontes, detalhando como a transição seria suave e benéfica para ambas as partes. A traição era completa, meticulosa e devastadora. Minha própria filha não estava apenas saindo da empresa, estava ativamente planejando levar nosso maior cliente com ela. Passei a noite inteira em meu escritório, luzes apagadas, apenas o brilho da tela iluminando a sala enquanto eu dissecava cada detalhe do documento. Um pensamento persistente martelava em minha mente. Eu deveria estar furiosa, devastada, traída, mas o que realmente sentia, para minha própria surpresa, era uma estranha forma de admiração. O plano era impecável, exatamente como eu teria feito. Cada contingência considerada, cada resistência potencial neutralizada antecipadamente. Mais impressionante ainda, Beatriz havia mantido tudo em absoluto segredo, sem leaks, sem rumores, sem deixar pistas, até este descuido com o documento no servidor. Quando o sol começou a nascer, tingindo de dourado os prédios do centro do Rio, uma ideia cristalizou-se em minha mente. Havia apenas uma resposta possível a um golpe tão magistralmente orquestrado, e não era a que Beatriz esperava. A sala de reuniões do conglomerado Aurora exalava poder, madeira escura, vista panorâmica da Baía de Guanabara, obras de arte cuidadosamente selecionadas nas paredes. Eu deveria estar ali, na cabeceira da mesa, como estive por 8 anos. Em vez disso, observava tudo pela pequena janela na porta, invisível para os ocupantes da sala. Beatriz sentada exatamente onde eu costumava sentar, usando um tailleur vermelho, minha cor de assinatura, enquanto apresentava fluentemente para Eduardo Fontes e toda sua diretoria. Seu domínio do espaço, sua linguagem corporal, a forma como prendia a atenção de todos, era como assistir a um espelho do passado. Voltei silenciosamente para a conexão digital, esperando em minha sala. 3 horas depois, Beatriz entrou sem bater, um pequeno ato de insubordinação que não passou despercebido. Precisamos conversar, anunciou, fechando a porta atrás de si.
Seu rosto estava composto, mas havia uma energia vibrante emanando dela, a adrenalina da vitória. A nova era comunicação será inaugurada no próximo mês, declarou, mantendo contato visual direto. E o conglomerado Aurora já confirmou que transferirá sua conta para nós assim que abrirmos as portas. Fez uma pausa calculada. Achei que deveria saber por mim, não por rumores do mercado. Foi você quem me ensinou que nos negócios não existe família, continuou, sua voz firme, mas com um leve tremor de emoção contida. Que devemos ser implacáveis para vencer. Suas palavras eram flechas precisas, usando minhas próprias lições contra mim. Mantive minha expressão neutra, quase entediada, o que claramente a desconcertou. Ela esperava raiva, indignação, talvez até súplica. Em vez disso, alcancei o telefone em minha mesa e apertei um único botão. Eduardo já chegou? Perguntei à minha assistente. Beatriz franziu o senho, confusa. Antes que pudesse questionar, a porta se abriu e Eduardo Fontes entrou, sorrindo amplamente. Acho que nossa pequena encenação funcionou perfeitamente, disse ele, aproximando-se para beijar meu rosto em cumprimento. O choque no rosto de Beatriz era impagável. O que está acontecendo aqui? Gaguejou, olhando de mim para Eduardo e de volta para mim. Permiti-me um pequeno sorriso. A última lição, querida. Aquela que não poderia ser ensinada com palavras. Eduardo assentiu, divertindo-se visivelmente com a situação. Sua mãe me procurou há 3 meses, explicou ele. Apresentou uma proposta fascinante. Testar suas habilidades com um desafio final. Me convencer a mudar de agência. Este era o teste final, Beatriz, expliquei, levantando-me para ficar frente a frente com minha filha. Não se tratava de lealdade versus traição, mas de entender a lição mais importante de todas. No mundo dos negócios, sua maior força não está em derrotar seus aliados, mas em transformar rivalidades em parcerias. O entendimento começava a se formar em seus olhos. A nova era comunicação existe realmente, continuei. Os documentos são legítimos, o escritório já está alugado. Mas não é sua agência, é nossa. Um novo braço da conexão digital, voltado para o mercado digital e jovem, com você como CEO e eu como conselheira estratégica. Eduardo sorria, claramente satisfeito com o desenrolar dos eventos. A conexão digital continuará cuidando das contas tradicionais do Aurora, enquanto a nova era assumirá nossos projetos de inovação e mercados emergentes. 2 abordagens complementares, não concorrentes. Beatriz permaneceu em silêncio por um longo momento, processando tudo. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom que eu nunca havia ouvido antes, uma mistura de respeito e compreensão genuína. Então, todo esse tempo, você estava me testando, não me sabotando. Não era uma pergunta. E este era o verdadeiro teste, ver se eu cairia na armadilha de acreditar que precisava destruir para construir. Precisava ter certeza de que você estava pronta não apenas para liderar, mas para entender o valor da sabedoria acumulada, respondi. Juventude e inovação são poderosas, mas experiência e relacionamentos construídos ao longo de décadas são igualmente valiosos. Juntas, somos imbatíveis. Pela primeira vez em nossa relação profissional, vi o brilho de lágrimas nos olhos de minha filha. Não de fraqueza, mas de uma compreensão profunda finalmente alcançada. O jogo de xadrez que começara quando ela era apenas uma criança, observando minha sala de reuniões, chegava ao seu lance final, e não era xeque-mate, como ela esperava, nem um empate diplomático, como outros poderiam prever. Era algo muito mais raro e valioso. Uma vitória compartilhada, onde ambas as rainhas permaneciam no tabuleiro, mais poderosas juntas do que jamais seriam separadas. O sol do final de tarde entrava pelas janelas da nova sede conjunta da Conexão Digital e Nova Era Comunicação, um edifício de vidro e aço no coração do Rio que simbolizava perfeitamente nossa nova realidade.
De um lado, o classicismo elegante e comprovado da conexão digital. Do outro, a ousadia inovadora da nova era. No centro, uma área comum onde as equipes se misturavam livremente, trocando ideias e perspectivas. 6 meses após nosso grande golpe, como o mercado publicitário ainda se referia à nossa surpreendente parceria, os resultados superavam até as projeções mais otimistas. O faturamento combinado havia crescido 43%. Nossa lista de clientes incluía agora as 10 maiores empresas do país. E pela primeira vez na história, uma agência brasileira havia sido convidada para apresentar no Festival de Cannes como case de inovação em modelo de negócios. O ritmo do dia a dia revelava a beleza de nossa dinâmica complementar. Enquanto Beatriz liderava brainstormings energéticos com sua equipe jovem na nova era, eu conduzia negociações delicadas com CEOs de multinacionais na conexão digital. Às terças, tínhamos nosso almoço estratégico, apenas nós duas, sem celulares, sem interrupções, discutindo o panorama geral e compartilhando perspectivas. As decisões mais importantes eram tomadas nesses almoços, com uma sinceridade que só se tornou possível após superarmos a competição que definia nossa relação anterior. É fascinante observá-las, comentou Eduardo Fontes durante um coquetel de lançamento. Como se estivessem numa dança perfeitamente coreografada, cada uma antecipando os movimentos da outra. Sorri ao ouvir a comparação. A diferença, respondi, é que agora dançamos juntas, não uma contra a outra. Em um fim de tarde particularmente agitado, encontrei Beatriz sozinha na cobertura do edifício, observando a cidade que se estendia até o mar. Sabe o que entendi depois de tudo? Perguntou sem se virar, sentindo minha presença. Que todas aquelas lições sobre ser implacável, sobre não haver espaço para a família nos negócios, não eram o fim do ensinamento, mas o começo. Aproximei-me, ficando ao seu lado no parapeito. A verdadeira lição, continuou ela, finalmente virando-se para me encarar, era sobre discernimento, saber quando competir e quando colaborar. A luz dourada do pôr do sol iluminava seu rosto, tão parecido com o meu e ainda assim único. Obrigada, disse simplesmente, tomando minhas mãos nas suas. Não precisou especificar pelo quê. Ambas sabíamos. Pelo rigor que a forjou, pela liberdade que a testou, pela confiança final que a consagrou. Por um breve momento, não éramos a lendária Luísa Andrade e a promissora Beatriz, apenas mãe e filha, unidas não apenas pelo sangue, mas por algo igualmente poderoso: respeito mútuo. E naquele instante silencioso, com o Rio de Janeiro aos nossos pés e o futuro aberto à nossa frente, percebi que havia criado algo muito mais valioso que um império. Havia criado um legado que viveria muito além de mim, nas mãos da única pessoa no mundo que eu confiava plenamente para carregá-lo adiante.